TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Na semana que passou, o Brasil quase que colapsou em razão da greve dos caminhoneiros. Alguns fatos nos chamam a atenção e eu queria colocar aqui para a reflexão do assinante. O Brasil, como país rodoviário que o é, claro que qualquer paralisação deste setor vai causar graves consequências para todos os setores, e não apenas para a questão do abastecimento, e sim do que deriva a partir da falta do combustível. O Brasil possui hoje uma frota de aproximadamente 2.100.000 caminhões. Desses, apenas pouco mais de 600.000 são os verdadeiros caminhoneiros autônomos e o restante está distribuído entre pequenas, médias e grandes transportadoras. Por que estou colocando isso para os senhores? Porque me chamou a atenção um dos itens e o principal item da pauta de reivindicação, que foi a desoneração da folha de pagamento. Ora, caminhoneiro autônomo tem folha de pagamento? Fica claro que aí houve um combinemos entre os caminhoneiros e, sobretudo, as grandes transportadoras do Brasil, e só por isso o Brasil parou, podemos dizer assim. Uma outra coisa que pode também ser aqui ressaltado como fator determinante para este caos que se vivenciou, está na comunicação. Na era digital, comunicação não é mais privilégio somente daqueles que detêm o poder. Hoje, todas as pessoas conseguem se conectar muito rapidamente, porque a sociedade em rede assim permite. Portanto, mobilizar uma categoria nesse instante deixa de ser problema e fica muito difícil para o governo se antecipar a movimentos dessa natureza. É para discutir estas e outras questões que estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. E para abordarmos os vários aspectos e as consequências dessa paralisação, nós temos hoje aqui as participações dos nossos professores e debatedores. Rui Martinho Rodrigues, que nos ajuda aqui a raciocinar sobre os vários temas, tanto do interesse regional como nacional. O também professor e sociólogo Clésio Arruda. E o nosso professor, doutor, decano aqui da nossa mesa de debatedores, Roberto Martins Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. De volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Para você, assinante que ligou agora, o programa recebe hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues, e nós vamos iniciar o programa com o tema de abertura do nosso editorial, que foi esta greve, esta paralisação, que quando gravávamos o programa na última sexta-feira, o caos permanecia. Ameaça de falta até de oxigênio para os hospitais. Imaginem o risco que se tem nesse instante de movimento dessa natureza. O programa tem hoje a satisfação de receber como visitante, assistindo e acompanhando aqui a nossa gravação, o Ayrton Campos, portanto, assessor do professor Roberto Martins Rodrigues.
Senhores, eu queria colocar, professor Rui, essa paralisação. País rodoviário, portanto, onde o transporte terrestre assume uma importância vital para a economia, um governo paralisado, incapaz, inclusive, de se movimentar, ainda que a posteriori, após o problema instalado, já que a antecipação fica muito mais difícil, né? E uma certa, digamos, falta de compromisso com a resolutividade de tais problemas face às eleições que batem à porta. Bom, descrevendo a crise, país rodoviário, sem governo, porque todo mundo está dando palpite e ninguém está resolvendo. O presidente da Câmara propõe uma coisa, o Executivo propõe outra, o Senado propõe outra. Dentro do Executivo, diferentes ministros têm propostas diferentes. Está todo mundo como cego em tiroteio. País rodoviário, sem governo, estradas ruins e recessão. A crise chega no momento de uma recessão. Nós estávamos saindo e tivemos uma recaída na recessão. Os dados mais recentes indicam uma recaída. E externamente, o petróleo em alta em razão da crise com o Irã e tal, e da falta de investimento na Venezuela, o petróleo sobe. E o petróleo sobe em dólar, e o dólar sobe em relação ao real. Então, é a crise perfeita. Todos os fatores estão juntos. Todos os ingredientes Na estão época da postos. Constituinte, o Delfim dizia que nós poderíamos ter um presidencialismo ou um parlamentarismo bem-sucedido. Não poderíamos ter um parlaprismo bem-sucedido. E hoje o que nós estamos vivendo é um parlaprismo, é uma mistura indefinida de presidencialismo com parlamentarismo. O executivo está muito fraco e o presidente é refém do Congresso, e o Congresso tem uma pulverização de partidos, não tem uma maioria bem definida para tomar decisões. Como se não bastasse, a alta do petróleo e a alta do dólar, que agrava a alta do petróleo, pressiona a Petrobras, que está sendo pressionada pela cobrança de dívidas, inclusive de investidores. A Petrobras perdeu questões nos Estados Unidos, na justiça americana, e vai ter que fazer indenizações milionárias ou bilionárias. E aí a Petrobras vai buscar dinheiro aonde? Na bomba do bolso do consumidor. Por outro lado, os estados, e é bom lembrar que quando foi criada a Petrobras, os impostos que incidiam sobre combustíveis eram 4% do valor do combustível. Quando veio o Código Tributário Nacional, em 67, havia um imposto único sobre combustíveis. Quem estudou direito tributário antes da nova Constituição se lembra disso. Imposto único sobre combustíveis, que era 14%. Aí a Constituição veio e disse, não vai ser imposto único não. A União cobra, os estados cobram, os municípios cobram. O resultado é que hoje, dependendo da cobrança de cada estado ou município, o que se paga na bomba de gasolina ou de diesel, 57%, 58% é imposto. Ou de uma maneira mais ampla, tributo. Aliás, o presidente convocou todos os secretários de Fazenda na última sexta-feira para uma reunião, exatamente para discutir as alíquotas do ICMS que incide sobre o combustível, que no caso, por exemplo, do Ceará, que é superior ao que é cobrado no Rio Grande do Norte. Porque varia de estado para estado. Isso. Hoje pela manhã o senador Cunha Lima, da Paraíba, dizia que na Paraíba o ICM sobre combustíveis era 29%. No Rio de Janeiro é 32%. O estado do Rio ganha mais quando você paga na bomba de gasolina do que a Petrobras. Só o estado do Rio ganha mais. Agora ainda tem os municípios e a União. E só para concluir, os estados, a União e os municípios estão muito endividados e não conseguem abrir mão desses tributos. Porque é um tributo fácil de cobrar e difícil de evadir, porque fica registrado na bomba. Né? E se o Estado, a União, os estados e os municípios não podem fazer nenhuma renúncia fiscal ou não estão sabendo como substituir uma renúncia fiscal, a Petrobras também não pode estar renunciando ao preço. E o consumidor os empresários e os caminhoneiros autônomos não estão aguentando o frete porque não podem repassar o preço. Numa economia de mercado, a Petrobras aumentava o preço e o caminhoneiro e a empresa de transporte aumentavam o frete. Só que numa recessão há uma retração dos fretes. Então não tem uma solução à vista. Professor Roberto Martins Rodrigues, o professor Rui disse que
o governo é fraco. A pergunta que eu lhe coloco é, o governo é fraco e, a partir dessa sua fraqueza, compreendendo aqui a falta de credibilidade, a falta de articulação eficiente, né, a própria morosidade para poder perceber e mensurar o grau, né, de importância do movimento, porque o agrégio do caminhoneiro ficou muito claro que foi subestimado. Não se acreditou que teria a dimensão. A crônica de uma morte anunciada. Anunciada. Qual é a sua percepção? Eu acho que o professor Rui fez uma análise perfeita da situação. Eu apenas acrescentaria que não é que o governo seja fraco, ele não existe. Porque falta a ele um elemento fundamental em qualquer governo, legitimidade. Aliás, desde o começo. Ele assumiu depois de um golpe, não interessa se a Dilma era fraca ou não era, mas houve um golpe. O Temer não estava preparado para coisa nenhuma. Lamentavelmente foi escolhido por esse ex-partido, PMDB, agora MDB, ninguém sabe quem que vai ser daqui a um mês, para ser o vice-presidente do Lula, né? E o Brasil tá igual a Petrobras, então, ninguém entende mais esse país. Ninguém consegue explicar por que um país riquíssimo, grandioso, respeitado até pelas grandes potências mundiais, até certo ponto, chegou e eu respondo, em virtude da ilegitimidade, da falta de respaldo por parte da coletividade brasileira a isso que a gente erroneamente chama de governo. Essa é a minha visão. Existe o lado econômico, eu não quero me meter, porque a minha economia já é horrível, imagina a do Brasil. Mas ninguém pode deixar de considerar o aspecto político, no sentido correto da palavra política. Essa que é a realidade. É o cerne da questão. Aliás, é o cerne da questão. Já que você traz aí a discussão na perspectiva do aspecto político, eu quero trazer para o professor Clésio Arruda, aqui como sociólogo, cientista político, essa perspectiva, essa vertente de análise. Você tem um Congresso Nacional que, emergencialmente, aprovou por votação simbólica, a toque de caixa, de imediata a extinção da CID, porque era uma reivindicação rápida, embora contra a orientação do presidente da Petrobras, o Parente. Pedro Parente. Pedro Parente, né? Que teve que engolir a seco, voltar atrás e aceitar, e, em princípio, por 15 dias. Agora essa exoneração já se estende para 30 dias, enquanto se busca a fórmula de compensação da Petrobras, porque isto, por si só, significou a redução de 10% no valor do diesel e a desoneração da CID por 15 dias, por si só, causaram um prejuízo à Petrobras na Bolsa de Valores de 40 bilhões de desvalorização. Tá? E, imediatamente, o Pedro Parente disse que é preciso que o Tesouro faça o ressarcimento, né, dessa desoneração para a Petrobras em razão dos compromissos que tem com os acionistas, enfim. E o Congresso Nacional fica fazendo de conta, então você tem um governo para o professor Rui fraco, para o Roberto Martins Rodrigues inexistente, e um Congresso Nacional sem cumprir a sua parte. Que também não existe. Que também não existe, né? No ano eleitoral. No ano eleitoral. A tempestade é perfeita. Rapaz, Estamos numa situação extremamente complexa. tempos né? negros, tempos estranhos e negros. Gravíssimo, né? Porque a gente tem um governo, corroborando aqui com os colegas, que ele não serve nem para construir um projeto de governo futuro. Porque ele não apresenta absolutamente nada, né? Quer dizer, todas as políticas são descalabros, quer dizer, são opiniões, né? Que vêm de um ministério, que vem de um executivo, é uma influência de um legislativo, de um membro legislativo que tem sobre o governo, e a gente não tem nenhuma coerência. Até para você se construir enquanto oposição, fazendo proposições futuras, esse governo não presta. Ele não presta a isto, né? E aí fica, quer dizer, a condução do país sem um plano mínimo, né, nem de transição, aqui com saudade da transição feita pós-impeachment do Collor, né, quer dizer, apesar de uma crise política, a gente passou com o Itamar Franco uma fase que foi relativamente tranquila, né? Comparando... Houve uma coalizão. Né? Houve uma coalizão. Agora a gente está diante de justamente o contrário, né? Uma grande fragmentação.
é uma casa que todo mundo manda, né? Então a gente não tem um mínimo de coerência para um plano de governo mínimo em qualquer setor, nem setorial, né? Se pensar setor econômico é um desastre. Como ele envolve mais interesses, né? Como agora até empresários e autônomos juntos defendendo interesses privados, mas que ao mesmo tempo que parece beneficiar a todos, também traz problemas de grande magnitude, como o Rui já salientou aqui em alguns aspectos, né? Quer dizer, os impactos negativos que isso vai tendo em toda a cadeia produtiva. A influência de uma decisão de um legislativo se alcançar os impactos que a gente tem, inclusive bolsa de valores, questões que podem afetar um setor econômico como o do próprio petróleo, que tem uma importância significativa, porque não é só transporte, mas é inclusive base de produção de energia, é também base de produção de mercadorias, porque também é insumo. Então a gente não está falando de uma mercadoria que tem uma influência localizada, né? Ela está perpassando todo. E se a gente não tem nenhuma política sustentável de curto prazo para a questão energética, aí eu vou concordar claramente aqui com o Roberto, é um governo que simplesmente não existe, né? Quer dizer, é completamente inexistente. Como se admitir? Eu queria ressaltar que um avião não cai só por causa de um erro, né? Então tem uma coleção de erros que o Brasil vem cometendo ao longo de muitos anos. Nós tínhamos um programa aí de biodiesel, que o país se enlevou com a ideia do pré-sal e abandonou o biodiesel. Com o biodiesel nós não estaríamos sofrendo os efeitos do aumento do petróleo e da desvalorização do real em face do dólar, né? Por outro lado, houve um momento que nós queríamos salvar o Brasil às expensas da Petrobras, quebramos a Petrobras. Agora estávamos querendo salvar a Petrobras às expensas dos caminhoneiros e do Brasil todo. E quebramos os caminhoneiros. Quebrando o Brasil. Né? E quebramos o Brasil. E como os estados não podem renunciar à receita tributária, e a Petrobras não pode renunciar às receitas de preço, e os caminhoneiros e as empresas de transporte não podem renunciar às suas reivindicações, eu desconfio, arrisco um palpite, que a saída vai ser meter a mão no bolso do contribuinte, criando um imposto imediato, difícil de evadir, que é o imposto sobre movimentação financeira, que tem uma quarentena de 90 dias. Daqui a 90 dias ele pode entrar em vigor. Aliás, esses 40 bilhões de prejuízos que terão que ser tirados de algum lugar, já se pode saber que será tirado exatamente de um orçamento parco de serviços essenciais de outras áreas para poder fazer. Não tem saída. Como tudo que está ruim pode ficar pior, no próximo bloco a gente vai piorar um pouco essa discussão, né? Na medida que a gente vamos colocar outros aspectos, a partir, inclusive, da falta de estratégia, de planejamento estratégico de um governo que tem a obrigação e o dever de prever situações como essa. E eu retroajo aqui um pouco. Lembremos-nos do caos, do colapso, com o desabastecimento de energia, quando ocorreu lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Lembremos disso. O que era aquilo? Ali era a autodenúncia de uma falta de visão estratégica para um setor vital de um país, que é a energia. O que é petróleo? É energia. A falta de visão, mais uma vez, estratégica de um governo fez com que essa paralisação chegasse a esse caos sem se ter o que comumente o senso comum chama de plano B. Um instante só e a gente volta. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure um
unidades de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varela para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. De volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Se o assinante ligou agora, nós estamos discutindo essa paralisação, esse colapso ocasionado pela greve dos caminhoneiros, a fragilidade do governo ante as soluções que precisam ser tomadas para que se resolva este problema. E temos como participantes para essa análise os professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. Como eu disse no bloco anterior, como tudo que está ruim pode ficar ainda um pouco pior, eu vou tentar piorar um pouco mais aqui a situação no encaminhamento dessa discussão na perspectiva agora política. Todo governo, para além da sua execução diária para os problemas administrativos e políticos que tem que ter, ele precisa estar respaldado, secundado numa visão estratégica, um planejamento estratégico em que possa prever, sobretudo em áreas vitais como essa, por exemplo, país rodoviário. Você tem que ter uma estratégia de transporte para, em casos como esse, se puder, então, ver como que se resolve o problema o quanto antes. Porque nós não mensuramos ainda, e não vamos fazer, porque não temos os dados, o prejuízo dessa paralisação. Nós estamos falando apenas do resultado imediato, que é o desabastecimento em vários setores que se viu, e a emergência de se retirar recursos de um lado para poder suprir outro. Não mensuramos ainda o prejuízo disso, pela falta de produção e tudo. Então, eu queria colocar, como um ano pré-eleitoral, com os candidatos que estão aí colocados, mas eu não quero discutir a sucessão, estou apenas mostrando esse cenário, a nossa perspectiva, então, professor Rui, é piorar, ou a eleição em si devolve a estabilidade pelo capital político que gera, para que se possa ter outras ações de governo diminuindo, mitigando esses impactos negativos que se tem agora? Fala-se muito em legitimidade de um governo para tomar decisões e a expectativa da nação era, primeiro, que houvesse uma grande renovação com as eleições desse ano, da classe política. E segundo, que a governabilidade fosse restabelecida. E eu espero que os meus amigos aqui me desmintam, porque eu tenho uma visão muito preocupante do que está por vir. E eu acho que a história é imprevisível, então tomara que eu esteja errado. Mas eu vejo que, em primeiro lugar, não haverá uma renovação tão grande como se esperava, porque o prazo de campanha é muito pequeno, e os novos, que ainda não são conhecidos, não vão se fazer conhecidos. Nós não vamos, possivelmente, ter uma renovação maior do que sempre tivemos. Sempre tivemos uma renovação muito alta, devemos ficar mais ou menos por aí. Se aumentar um pouco a renovação, não é tanto. E a renovação que houver, ainda que seja uma renovação grande, não será uma novidade capaz de impactar tanto no quadro político, porque uma das nossas dificuldades é a fragmentação partidária, criando problema para a governabilidade. E certamente a fragmentação partidária será maior ainda, porque os maiores partidos, que são os partidos mais antigos, espera-se que tenham uma certa perda. A bancada do MDB volte um pouco menor, embora a renovação não seja grande, ela poderá ser um pouco menor. A bancada do PSDB poderá sofrer também, talvez até seja o partido que tem uma queda maior. O PT terá também alguma queda na sua bancada, e os novos partidos e os pequenos poderão crescer. Isso significa mais fragmentação. Aliás, na janela partidária que foi aberta pela legislação passada, essa diminuição já ocorreu com essa migração que houve. Os grandes partidos perderam número significativo para os pequenos. E a fragmentação do parlamento significa dificuldade para governar.
né? E nós temos uma Constituição parlaprista, que é uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo, e nós vimos de uma tradição de um presidencialismo muito forte. Até se falava num presidencialismo imperial. Como era uma tradição, o parlamento não tinha percebido a força que tinha. O parlamento é muito forte a partir da Constituição de 88. Mas um sujeito muito repudiado, com razão, pela sociedade brasileira, o Eduardo Cunha, mostrou a força do parlamento. O parlamento agora sabe a força que tem. E está criando uma enorme dificuldade para governar. Se usado para o mal... É. Ô, professor Clésio, qual é a sua perspectiva nessa vertente da política? E gostemos ou não, sejamos realistas ou pessimistas, né? Se solução houver e há só pela política, só pela democracia, é que se vai buscar. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Tem que se resolver pela política, só tem esse caminho. Né? E se a gente pensa numa certa linearidade, a tendência é a gente ir mesmo para o espaço, né? Para não dizer o abismo. Se a gente mantém esse mesmo passo, essa caminhada, né? Com todas essas questões já apontadas aqui pelo Rui. A minha expectativa, né? Não um otimismo desvairado, né? Mas uma expectativa até de que o que a gente está vivendo, a tendência é piorar mesmo, né? A certeza da ingovernabilidade para o próximo governo, ela está dada, quer dizer, independente da ideologia, como sempre salienta o Roberto, né? Pode ser a direita ou pode ser a esquerda, a governabilidade vai ser extremamente difícil, né? Então, essa certeza dos próximos 4 anos e dos próximos 8 anos, né? Ela possa nos trazer também um certo articulação política mais responsável, mais racional, porque na situação em que nos encontramos, todos perdem. Perde o capital, perde o trabalho, né? Perde os investimentos de curto, médio e longo prazo, perde as grandes empresas, as pequenas, médias empresas. Quer dizer, ninguém ganha com essa situação que a gente se encontra, né? Está todo mundo no vazio, no ocaso, né? Ninguém sabe para onde caminha. Então, eu acredito, tem elementos aí interessantes, né? Se a gente pensa a década de 30 como um período extremamente confuso, mas nós não tínhamos, quer dizer, pelo menos 2 estruturas partidárias, ou mesmo se a gente pensar um Partido dos Trabalhadores, como ele tem essa organização que se apresenta agora, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, mas existe essa representação política, que antes ficava lá com PCB, né, e uma ou outra legenda de menor expressão, mas não seria capaz de dar essa representação, criando uma certa tendência de confronto, e que pudesse chamar para um debate, e que situações como essa é interessantíssimo, como grandes acordos, né? E grandes acordos que passam hoje pelo capital e pelo trabalho, por esses 2 interesses, né? Então, eu vejo aí que a piora do cenário que tá dada para a gente, quase como inevitável, ela nos obriga a encontrar uma solução, né? E essa solução racional, política, para o debate, né? Tem personalidades aí, né? Infelizmente eu não pude estar no último debate que se passou a discussão pelo Ciro Gomes, que é o nome que vem sendo colocado. Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores ainda de fato não apresentou o seu nome. A direita não consegue se articular, faltam poucos dias, né, poucos meses para a eleição. Mas esses nomes vão ter que aparecer. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que buscar uma alternativa de nomes mais viáveis, críveis, capazes de uma articulação, né? E eu acredito que a gente possa ainda sair por necessidade, né? Por necessidade para todos. Professor Roberto, com a sua experiência e observador privilegiado da história política brasileira, todos aqui concordamos que a saída terá que ser pela política. Agora, no cenário que está colocado, porque é um aspecto aí, professor Rui, para corroborar do seu pessimismo em relação à renovação, é que a forma como está o marco regulatório dessas próximas eleições, a partir do sistema de financiamento público de campanha e dessa movimentação, a tendência é que os que estão no poder nesse instante, uma vez se colocados para buscar as reeleições de seus mandatos, a renovação de seus mandatos, a tendência é que esses levem grande vantagem sobre os novos que vêm surgindo e que não contarão, obviamente, nem com a experiência e nem com as benesses que, de alguma forma, o poder já lhes concede. Então, nessa perspectiva, Roberto, para você, nós teremos aí um ambiente que, sob o ponto de vista político, favorável a que a gente possa encaminhar uma outra solução para o Brasil, que não essa onde todos estão perdendo? Existem alguns elementos que
confirmam as piores expectativas a que se referiu o Rui e a que se referiu o Clécio. De um lado, uma aparente apatia popular. O povo ainda não se engajou, não despertou para uma coisa que a história já mostrou. Só o povo pode mudar isso. Não adianta líder tal, líder qual, porque não vai fazer. Não vai porque cada um representa interesses nem sempre legítimos. Tá? Nem sempre legítimos. O nosso capitalismo é um capitalismo que também não existe. O verdadeiro capitalismo americano, que faz os Estados Unidos quererem dominar e dominarem grande parte do mundo, não existe no Brasil. Nós nem temos socialismo nem capitalismo. E eu me lembro aqui da passagem do saudoso Tancredo Neves, quando foi primeiro-ministro do parlamentarismo decretado naquela época. No governo Jango? No governo Jango. O Tancredo assumiu para acabar com o parlamentarismo, que é um regime puro, um regime pedagógico, mas no Brasil não prosperou porque os que assumiram o parlamentarismo não fizeram o parlamentarismo. E nós estamos diante de uma crise dessa fachada de presidencialismo, que é uma ditadurazinha do presidente, que esse que está aí não sabe nem ser ditador. O pior é isso. Com todos os poderes na mão e daqui ser reeleito, então como se a população nessa apatia também estivesse cega, não está. Eu que ando muito em periferia e converso com as famílias menos favorecidas pela fortuna do capitalismo, ninguém está satisfeito. E um dia isso vai explodir. Não sei quando, nem como, mas vai. Porque quando entra a questão da falta da comida, da alimentação, da escola mais fácil, dessa violência que nós assistimos aqui no Ceará, em Fortaleza, aí, doutor, eu quero ver quem vai frear o povo. Porque fora dessa solução, eu não vejo outra. Ô, Clécio, eu quero trazer aqui uma discussão, a partir do que disse o professor Roberto, que é muito pertinente e próprio para o momento. Só o povo pode encaminhar as soluções. Quando se faz essa afirmação, isso é senso comum, e predomina, né, porque no regime democrático, a sociedade é quem é chamada, obviamente, ao protagonismo para a resolução dos seus próprios problemas. Embora não criada por ela enquanto sociedade, em sua maioria, sim pela elite dirigente. O parlamentarismo permite isto, que essa flexibilidade para encaminhamento de soluções mais imediatas, sem esses traumas, através da queda do primeiro-ministro e a nomeação de um outro, né, que o Brasil não quis adotar. Mas vamos pegar aqui o exemplo do Ceará. Aqui. Isso é para trazer aqui a discussão de que essa renovação não será assim e o povo não terá esse protagonismo todo, porque quando você fala que o povo vai poder resolver isso, você parte de um pressuposto que você tem um cenário onde você tenha bons líderes à disposição para que esse povo se manifeste e acesse. Não é o caso. O cenário que está posto aí, esse cenário é composto pelos mesmos, os mesmos que estamos a renunciar. Vejamos, por exemplo, a coligação que está montada no estado do Ceará reúne hoje 24 partidos. Tá bom? Ora, no Ceará, felizmente, nós temos uma situação muito confortável em relação ao Brasil. Você tem um bom governo, um bom governador, você tem uma representação aí mediana no parlamento, você não tem uma iminência de uma crise. Mas esse modelo se reproduz no Brasil inteiro. Então, juntam-se todos aqueles em busca de um objetivo comum, e esse objetivo comum, certamente, Roberto, não é o do povo. Queria colocar para ti isso nesse cenário, nessa perspectiva. Falta de opção em lideranças políticas, então votar nos mesmos. E a gente abre uma discussão bem mais ampla, né? Porque aí eu acho, vejo essa é a ideia, é ampliar a discussão. Como algo que ultrapassa esse contexto, né? Que é o próprio sistema político brasileiro já completamente desgastado. Embora a gente tenha passado pela novidade aí da Constituição de 88, né? Mas a prática política brasileira ela não foi transformada com a formalização de uma Constituição. A gente tem, por exemplo, práticas que ainda remetem para um Brasil rural, para um Brasil agrícola, e que, inclusive, a própria nomenclatura aparece, né? A gente não tem mais a linguagem do curral,
de votos, mas a gente tem os domínios espaciais, que é muito parecido com o da Fazenda. A gente tem a linguagem da curriola. A curriola, né? Que remete para um passado de grupos que se apoderam do poder, Isso. que se apoderam da cadeira do legislativo e que sai passando por herança. Quer dizer, todos esses vícios, esses erros que a gente carrega que são seculares, se esgotou. Esgotou completamente, né? Se permite, Pois não. eu acho que está faltando também no Brasil simbolismos, símbolos. O único símbolo que o Brasil tem está na cadeia. Pelo fato de não ter cometido nenhum crime, mas ter sabido se articular com as forças do dinheiro e, ao mesmo tempo, ajudar a pobreza. E o rico não quer que o pobre melhore, porque ele não quer essa rivalidade, nesse protagonismo do pobre. Essa que é a realidade, eu converso todo dia com gente sobre isso, inclusive o rico. Eu pegando aqui o seu gancho, eu acho que a gente vem Então reproduzindo... está faltando um símbolo, o símbolo está preso. A gente vem reproduzindo um equívoco que remete lá para a nossa origem. Uma coisa que eu acho que é clássico no Brasil é a gente, por exemplo, ter na Constituição lá de 1800, me consertem aqui a data, 24, a gente tem a universalização da educação num país escravocrata. Quer dizer, é um contrassenso enorme, né? Aí a gente constrói uma Constituição de 88 que é uma Constituição social-democrata. Do começo ao final, ela é claramente isto, né? Valoriza as questões dos direitos individuais, valoriza os direitos sociais, aparece como primeira linha. Chamou o Ulisses, né? Constituição Perfeita, Cidadã. Constituição Cidadã. Quer dizer, e na prática a gente não consegue fazer. E se fizer, ela é frustrada, né? Quer dizer, políticas sociais de longo alcance, melhoria de condições de vida são frustradas. Então, o erro ele é estrutural. Quer dizer, não é o acerto de uma Constituição, é um acerto de uma Constituição com prática política, é bem mais amplo, né? Eu concordo com você do simbolismo, né? Quer dizer, precisamos de símbolos para enfrentar isso. Ela virou só um símbolo formal. É. Se vai praticar, vai preso. Estamos falando de uma Constituição que tem muitos aspectos do presidencialismo e muitos aspectos do parlamentarismo. E essa mistura fica difícil de resolver, porque um parlamento forte como nós temos funciona muito bem se for responsável pelo governo. Mas um parlamento que pode criar benesses sem ter a responsabilidade pelo fracasso, porque ela vai cair no executivo, não funciona. Pelo contrário, funciona contra. E quando o parlamento não pode ser dissolvido para que se convoquem novas eleições diante de uma crise, que é o nosso caso, então o parlamento se torna irresponsável. O Weber, pouco antes de morrer, quando se discutia a Constituição de Weimar, ele disse que o parlamento inglês era muito melhor do que o alemão, porque o parlamento alemão não carregava sobre os próprios ombros a responsabilidade de governar. Então fica fazendo demagogia do púlpito ou da tribuna do parlamento. E, aliás, como fez o presidente Rodrigo Maia, ao aprovar simbolicamente uma renúncia fiscal que não era possível. Com a previsibilidade de 3 bilhões, quando Que na é 14 verdade bilhões. os números, quando o Ministério da Fazenda trouxe, são de 14 bilhões. Quer dizer, o erro é grosseiro, é mais de 200%. Agora, a melhoria desse parlamento não está na perspectiva, não está no horizonte. Porque, primeiro, porque nós não temos voto distrital. Então, ninguém nem se lembra em que deputado votou. Se tivéssemos voto distrital, as Não pessoas sabe de quem é cada quem, né, distrito... Rui? Nem o vereador, né? Ninguém sabe as quem é pessoas quem. de cada distrito ficariam preocupadas em saber quem é o seu representante, assim como elas Exatamente. sabem quem é o prefeito. Ninguém esquece quem é o prefeito, esquece quem é o deputado. E mais, e como os cargos executivos são eleitos na mesma eleição dos cargos parlamentares, ninguém vai discutir aqui quem é o deputado que vai votar. Você vai discutir quem é o presidente, quem é o governador. Exatamente. E ninguém nem se lembra dos deputados. É verdade. E os programas partidários na televisão e no rádio vão focar na eleição presidencial e o que sobrar é para governador de estado. E ninguém fala em deputado. E ainda não se dá nenhuma importância ao vereador. Então, Nem essa a renovação... política dos mas aí municípios. a eleição municipal é em outro momento, né? Nesse momento nós temos eleição federal e estadual. Aliás, em todas as democracias consolidadas, ditas modernas, você não tem eleições coincidentes entre parlamento e poder executivo. Eu não sei por que o Brasil insiste nesse erro que é tão grosseiro. No próximo bloco, a gente vai explicar, inclusive, as vantagens de se desencontrar essas eleições. E a quem interessa esse modelo? E a quem interessa esse modelo. Pois é. Um instante só e a gente volta.
não interessa a ninguém. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Amigos, o período de chuva está chegando em Fortaleza e precisamos nos preparar para combater o mosquito Aedes aegypti. Então, vejam agora as dicas do Dr. Drauzio Varella para cada um de vocês. Faça a sua parte. Não deixe água parada. Olhe no ralo do banheiro, no potinho do animal de estimação, nos vasos de plantas e mantenha a caixa d'água e a lixeira bem fechadas. Juntos vamos vencer o mosquito. Uma campanha da Prefeitura de Fortaleza e de todas as famílias. De volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Participam do programa de hoje os professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues. Estamos discutindo essa greve dos caminhoneiros que colapsou o Brasil e a fraqueza do governo e a falta de compromisso do parlamento para com o encaminhamento de resoluções de um problema tão grave como esse. E chegamos aqui, nesse instante, para esse bloco, há um aspecto que eu considero extremamente importante para refletir com a população, com a sociedade, com o assinante, que é a coincidência das eleições legislativas com as eleições para o executivo, as eleições majoritárias. As democracias pelo mundo afora, as mais consolidadas, em países com sociedades extremamente mais desenvolvidas do que a nossa, essas eleições não são coincidentes. Elas se dá de presidente, de governadores, se dá separado das eleições de deputados federais, estaduais, enfim, membros dos parlamentos. O Brasil insiste nisso aqui. Eu queria que nós tentássemos estabelecer aqui uma diferença a partir da seguinte premissa. No presidencialismo de coalizão ou de cooptação, na prática é o que se verifica, o que ocorre? O governador vai para uma reeleição com 24 partidos, sobe do palanque com todos aqueles, onde todos vão jurar, concordar com aquele programa de governo que aquele governador está colocando em praça pública para discussão. Idem para o presidente da República. Como as eleições se dão em 2 turnos, e no primeiro turno os membros dos parlamentos já estão eleitos, eles se sentem desobrigados, a partir daí, no segundo turno, legitimar aquela mesma proposta que no primeiro ele disse que estava legitimando. Ao ponto do candidato, seja governador, seja a presidente da República, ter defecções, inclusive, no segundo turno. Ou seja, muitos daqueles que disseram votar com ele no primeiro, se rebelam e dizem agora não, que já é o toma lá da cá iniciando aqui que a gente conhece. Ora, de saída, eleições desencontradas já eliminaria esse grande problema. Professor Rui, eu quero colocar isso para a gente analisar e fazer essas diferenças para o nosso assinante. Há uma dependência muito grande, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil, dos municípios em relação às verbas federais e estaduais. Pelo modelo concentrador que existe. Essa dependência, num estado mais rico, em São Paulo, ou mesmo no sul do Brasil, não é tão dramática.
mas no Nordeste, no Norte, ou o prefeito se compõe com o governador e o governador se compõe com a presidência da República, ou o prefeito não faz nada e não se reelege, nem faz um sucessor. Daí essa enorme cooptação, daí a ausência de oposição nas assembleias e até no Congresso Nacional. A verdade é que o Congresso Nacional também, nos últimos 20 anos, não tem tido oposição. Tanto não tem que todos esses escândalos que estão aí, nenhum deles partiu de denúncia feita no Parlamento. Todos eles partiram do jornalismo investigativo, ou da Polícia Federal, ou do Ministério Público, porque nós não temos oposição. E, como o prefeito é quem tem voto, o prefeito sendo domesticado pelos governadores, ele é que, através dos vereadores, que por sua vez dependem do prefeito para satisfazer as suas bases eleitorais no município, então a eleição fica na mão do Poder Executivo. E isso cria muitos problemas, porque não se pensa numa democracia sem oposição. E nós temos democracia sem oposição, o que é uma democracia entre aspas, né? Além disso, tem alguns problemas que vêm complicar o quadro. É que nós estamos vivendo um momento muito atípico. Então, os nossos políticos, seja no parlamento, seja no executivo, estavam preocupados muito mais com problemas judiciais. Estavam muito mais com medo de ir para a cadeia ou de não se eleger do que com a economia do país. E por isso é que, embora em cadeia está na moda, né? Embora em alguns momentos a economia tenha tido alguma pequena melhora ou alguma melhora importante, por exemplo, nós tivemos uma queda muito significativa dos juros. E isso não repercutiu no plano eleitoral. Tivemos uma queda significativa da inflação, até abaixo da meta. Tivemos uma queda muito importante da inflação. E tivemos pelo menos o PIB parou de cair. E ainda cresceu um pouquinho, muito pouco, mas cresceu durante algum tempo. E isso não repercutiu na popularidade do chefe do executivo, que continuou muito baixa. Porque nós estávamos esquecendo aquela frase que diz, é economia idiota, né? Que é a economia que impacta na opinião pública. Mas esquecemos isso, mas agora ela voltou. Essa greve de caminhoneiros é isso. Né? É a economia reclamando porque não estão olhando para ela. Estão olhando para os processos judiciais e tal. E os processos judiciais atingiram todo mundo, embora algumas correntes queiram dizer que a justiça era seletiva, mas está aí. As pessoas esquecem que Eduardo Cunha foi preso, eu acho que o processo dele não durou 3 meses. E foi afastado do mandato, sem existir hipótese judicial no Brasil de afastar deputado de mandato. A irmã do senador Aécio Neves foi presa sem ter sequer denúncia contra ela. Aí os adeptos do presidente Lula acham ruim porque ele, depois da segunda instância, ainda não queriam que ele fosse preso. A irmã do Aécio foi presa sem nenhuma denúncia. Mas se cria um ritual em que sai prendendo mulheres e parentes, como vinha acontecendo, esse ritual não pode se colocar só para um lado, não, mas para o outro lado. Mas não por ser mulher, porque, por exemplo... A questão não é essa, eu estou dizendo que houve prisões efetuadas de irmãs, de esposas, mas a irmã de não foi presa por ser irmã, não. A irmã foi presa porque tinha participação... Deixa eu só colocar. Tinha participação nos negócios ilícitos. Até onde é dado público, a irmã do Aécio é coordenadora de campanha. Pois é, então não é por ser irmã. É por ser coordenadora de campanha. É porque você está colocando como a mulher do Sérgio Cabral... Presa sem motivação? Não, eu estou dizendo que não havia o rito legal, porque não tinha nem denúncia. Aliás, o que deveria era estar preso por motivação. Deixa eu trazer aqui a discussão. Mas não estou discutindo a prisão, estou discutindo a prisão no momento do processo. Qual o tema proposto? Que é a questão das eleições coincidentes. Parlamento com presidente e governadores. E os reflexos, as implicações negativas pela falta de compromisso daqueles que se elegem para o parlamento já no primeiro turno e no segundo turno se desoneram da obrigação de apoiar aquela proposta que o presidente, que o governador trouxe. E que nas economias desenvolvidas, nas democracias consolidadas e modernas, as eleições não são coincidentes. Elege-se o parlamento a posterior à eleição do presidente da República. Ou pelo menos parte do parlamento, né? As eleições dos Estados Unidos, o parlamento... É parte, Isso não acontece sem interesse, né? Os interesses estão postos. Quer dizer, quando a gente colocou aqui, por exemplo, a ideia da curriola, quer dizer, a curriola ela se dá em torno de um nome. Quer dizer, a sociedade do barão, que é isso que nós temos, né? Esse baronato como o dono do partido
o executivo que arrasta os seus votos. E aí eu crio essa estrutura onde eu venho do indivíduo, o que manda para os que são mandados, criando esses grupos que se assenhoram do poder. Isso vai acontecer nos municípios, no estado, no governo federal. Quer dizer, o modelo se reproduz, é o mesmo. Né? A apropriação do poder por um grupo onde você tem esse indivíduo central, onde o entorno gira em torno dessa personalidade. É o que a gente tem, por exemplo, quando um partido lança o seu candidato a prefeito e lança mais 2 ou 3 puxadores de votos. Basta isso. E o entorno ele vem junto, né, para formar aquela trupe que depois ocupa o poder. Esse modelinho ele vem se reproduzindo, que é um modelo de concentração que a gente tem, que ainda não rompeu. Quando o Roberto fala aqui de que só o povo resolve, esse modelo é o modelo de afastar o povo. A questão do voto distrital aproxima, quer dizer, você saber que você votou no vereador, que aquele vereador que trabalha naquela área, mesmo que ele não seja o vereador pelo qual você votou, você cobra porque você sabe que ele disputou para lá. A mesma coisa para o deputado estadual dentro do espaço. Agora, na hora em que eu lanço uma campanha política que ela é aberta no estado todo, qual é o compromisso que um deputado estadual vai ter com o Médio Jaguaribe, o Cariri, zona, né? O Sertão Central, se ele pode captar voto em todo esse estado. E pode migrar de um colégio para outro. Quer dizer, você perde essa aproximação dele com o povo não se apropria do candidato. A proposta que eu fiz era voto distrital com domicílio do candidato no distrito há pelo menos 3 anos. Aí você gera uma consolidação, uma fidelização entre o cidadão e o seu representante. Agora eu gostaria, Arnaldo, de colocar dentro desse contexto, mas eu sou totalmente contrário ao voto obrigatório. Você diz, se não for obrigatório, ninguém vai votar. E daí? Quantas pessoas vão votar e não votam realmente? Né? Então eu sou contra. Eu acho que o voto não devia ser obrigatório. Porque aí o interessado em obter o voto da coletividade, do fulano, do ciclano, ele faria, ele tomaria uma atitude diferente da que toma hoje. Além das eleições em épocas diferentes, não devia ser obrigatório o voto. A renovação será histórica, talvez até um pouco menor, pela forma como está, como o marco regulatório das suas eleições está colocado, a partir do financiamento público de campanha, que só favorece aqueles que já são detentores de mandatos e que vão disputar a renovação de seus mandatos. Então, deverá ser até um pouco menor, eu desconfio disso. Agora, fosse voto facultativo, agora nessas eleições, com essa decepção, com essa frustração que está na sociedade, será que teria voto para legitimar uma eleição? Mas era uma atacada... Era provável que tivesse mais candidatos do que Mas era um choque forte que obrigaria aqueles que têm poder de mudar de orientação e de caminho. Meu caro mestre Inclusive, Roberto, existe um preconceito contra questão de idade. Eu estou com 88 anos, eu vou votar se quiser, não sou sanção nenhuma. Sim, porque, para mim, o voto é facultativo. Porque a legislação diz que a partir dos 70 anos... Mas está errado. Ou é obrigatório ou não é obrigatório. Não. A pessoa... Eu sou contra da mesma forma que o jovem de 16 16 anos também é facultativo. meu caro mestre Roberto, com todas as vênias, me permita externar aqui uma Esse preocupação negócio de minha. abstenção, eu acho que é até boa. Que haja uma abstenção Olha, grande. o Rui vai discordar de você. A consciência Viu? Com de todas quem as tem vênias, poder. me permita externar uma preocupação O minha. Rui vai discordar de você aqui. Tá o quê? O Rui vai discordar de você. Tá Não, pedindo eu vênia penso que pra ele está discordar. com inveja, porque eu não sou obrigado a votar. Com certeza. A minha preocupação, Roberto, é que... Mas eu acho que você tem razão quanto ao voto distrital. Sim, mas quanto ao voto facultativo, é que a falta de obrigação para ir votar pode levar uma certa parcela do eleitorado a dizer só vou votar se ganhar alguma coisa com isso. Mas isso já diz. Isso aumentaria a influência Isso do poder já existe, econômico. Rui. Mas eu acho que seria maior a influência. Eu não sei não. Não sei se os milionários teriam vontade de soltar tanto dinheiro assim não. Sim, mas o dinheiro que ele solta não é dele não, é da viúva. Eu sei. Então, exatamente. eles não estão preocupados com Mas isso. se eles puderem ficar com o dinheiro, eles não querem transferir esse patrimônio, não. Ô, Rui, eu queria o teu raciocínio sobre a questão das eleições desencontradas
para o parlamento e para o poder executivo. Teria a vantagem de que o eleitor, ao invés de ficar olhando só para os candidatos do cargo executivo, ele iria pensar em quem é que ele ia votar para o legislativo, né? E se isso viesse junto com o voto distrital, então eu acho que melhoraria muito a representação e a fidelização entre representante e representante. Porque o executivo, o chefe do executivo no Brasil, tem um simbolismo negativo, extremado, é o salvador da pátria. E isso acabaria. Também. Evitaria o personalismo, né? Exatamente. Que tem sido um desastre danado na nossa história, esse negócio de personalismo aí, de salvador da pátria. O pior é que no momento atual, há uma pequena semelhança com 89. Em 89, os candidatos que não se apresentavam como tendo uma bala de prata ou alguma coisa assim, não tiveram votação nenhuma quase. Ulisses Guimarães, o mineiro que tinha sido vice-presidente, o Aureliano Chaves, o empresário lá de São Paulo, o Afif Domingues, até o Mário Covas, que era um símbolo. Não teve uma votação tão expressiva. Verdade. Os votos se polarizaram em nomes que se apresentavam como capazes de desatar o nó com a espada, como o Alexandre, né? É verdade. E eu acho que está se repetindo isso. E foi aí onde o Collor, foi nessa esteira que o Collor surgiu como esse salvador da pátria. E eu acho que está se repetindo isso, e nós estamos assistindo uma polarização em torno de personalidades que se apresentam como capazes de ter uma iniciativa dura e firme e passar por cima dos obstáculos, né? E eu penso que isso não funciona assim, e isso pode ser um caminho da continuidade da crise. Se bem que esse voluntarismo também não tem mais espaço. Tem diminuído bastante. Ele pode até se nos apresentar ainda, mas ele não tem mais espaço. Ele não tem espaço em Brasília, mas na cabeça do eleitor ele está tendo. É só você olhar as pesquisas. O debate não começou, você tem razão, no cenário de hoje, mas quando o debate começa, em que esses voluntaristas são chamados a dizer qual é a proposta para o Brasil, e como a gente sabe, por conhecê-los, nós pelo menos aqui, por conhecer o que eles pensam, o que eles escrevem, o que eles dizem, sabe que no dizer... Tem uns aí que eu não conheço, não. No dizer do Sigmund Bauman, por exemplo, são líquidos, é o que vai se revelar, né? Olha, o eleitor não está pensando nas propostas, infelizmente. Quer ver? Quem é que sabe o que é que Joaquim Barbosa queria para o Brasil? Ninguém sabe, é um mistério. E, no entanto, ele estava muito bem situado. E foi por isso que ele não foi para mas estava muito bem situado. Porque ele sabia que ele não tinha, ali foi uma autocrítica, ele sabia que ele não tinha o que dizer para o Brasil. Mas o eleitor, grande parte do eleitorado votava nele, tem que ter a menor ideia do que ele pensava para o Brasil. Pensava que ele teria condições de votar. Quando ele fosse chamado a discutir uma proposta do Brasil, esse eleitor pensava que se resolve os problemas com voluntarismo. Por isso que eu disse, esse voluntarismo não Bom, com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay. Tomara que todos nós aqui estejamos errados na nossa... Né? Tomara. Faço votos. Eu mesmo gostaria muito de estar errado. Para que a gente tenha efetivamente uma eleição em outro grau de compromisso com o país. O eleitor certamente tem essa responsabilidade de não se deixar enganar, mas... ou pelo menos não se deixar ser influenciado por qualquer vantagem, porque isso aqui é um problema sério. Agradecendo aos professores Clésio Arruda, Roberto Martins Rodrigues e Rui Martins Rodrigues, agradecendo em especial a você, assinante, e o nosso convite para um próximo observatório. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.